Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha aí uma dica para vocês. Estamos falando essa semana sobre oração e daqui a pouquinho eu vou abordar esse assunto dando continuidade ao que eu parei ontem aqui na nossa programação de falar. Vamos falar mais ainda sobre esse assunto que é muito amplo, que estou trazendo aqui um compacto de cada dia, uma pérola de sabedoria para abençoar você, incentivar você, encorajar você a todo dia falar com Deus através da oração. Mas eu quero aqui fazer um convite para você que deseja estar comigo numa live, é de segunda a sexta-feira, às 18 horas, pelo Instagram, tá certo? Do Agindo Deus Quem Impedirá. Se você tem essa rede social aí no seu celular, segue a gente. Não está seguindo ainda? O que você está esperando? Vai lá no seu Instagram e procura lá, Agindo Deus Quem Impedirá. Segue a gente e você participa da live com a gente, tá bom? Beleza? Muito bem, minha gente. Vamos então direto ao assunto. Vamos dar prosseguimento, porque no final eu quero orar por você e com você. E estamos falando justamente da oração. E a continuidade do nosso assunto é o seguinte: nem sempre gostamos das respostas que Deus nos dá. Estou falando de oração, de pedir, ok? Ele não prometeu nos dar tudo o que pedimos. Na verdade, ele prometeu em Mateus capítulo 7, verso 11, que tudo o que ele nos desse seria bom para nós. Com certeza, você não gostaria que Deus desse a você algo que fosse destruir ou prejudicar a sua vida, ok? Por essa razão, Jesus coloca um limite. Ele afirma que nos dará somente o que é bom. Então, não se preocupe em pedir algo muito grande a Deus. Não se preocupe. Não existe algo que você possa pedir ao Pai, a Deus, não é? Que seja tão monumental que Ele não possa fazer se Ele considerar que é bom. Deus, queridos, Deus é honrado nos pedidos grandes, difíceis e impossíveis quando pedimos, buscamos, batemos e confiamos que nosso Pai amoroso sempre responderá visando ao nosso bem. Então, se você ativamente aplicar essa simples verdade, Deus transformará sua vida de oração, o que, por sua vez, afetará seus relacionamentos, sua produtividade, sua família, seus negócios e todos os aspectos de sua vida. Olha que interessante isso aqui. O privilégio da oração é uma herança que pertence a cada filho de Deus. Um potencial que está além da compreensão humana. É uma obra da graça de Deus que foi estendida a cada um de nós. É minha oração que você não deixe essa herança ser desperdiçada na sua vida. Permita, queridos, permita que Deus transforme você na pessoa que Ele deseja que você seja. Aprenda a relacionar-se com o Pai, com Deus aqui, o Pai aqui que eu estou falando de Deus, não é? Revista o seu interior com Cristo por meio de uma vida de oração. Faça dela meio de alcançar um relacionamento contínuo e íntimo de conversas com o Senhor Jesus Cristo. Ele quer isso, intimidade. Busque essa intimidade, e a tua intimidade com Deus, ela cresce conforme você desenvolve uma vida de oração. É isso mesmo. Então, uma vez que você estabeleça uma vida de oração com Deus, começará então a revestir-se de força ou da força dele para poder lutar suas batalhas espirituais. Quando você entrar nas batalhas de joelhos, vencerá sempre. E é importante, né? Você pode orar em pé, sentado, deitado e ajoelhado.
Muitos homens e mulheres de Deus oraram na Bíblia e muitos continuam orando de joelho. É interessante, pense nisso. Agora, veja bem, nós estamos falando de oração, de buscar a Deus, de ser persistente, não é? Mas lembre-se que nós temos um inimigo real. Existe um inimigo espiritual. Então, por isso a importância da oração. Agora, veja bem, ouvimos sobre conflitos e ataques acontecendo pelo mundo todo. No entanto, são coisas que nos parecem sempre muito distantes. A verdade é que cada um de nós enfrenta uma guerra a cada dia, gente. Lutamos contra o diabo. Não é um ser humano, é um ser espiritual. Contudo, porém, todavia, muitas pessoas não reconhecem a obra de Satanás. Elas confundem os ataques dele com as suas lutas diárias. Preste atenção nisso aqui que é muito importante e vai te ajudar a entender se você não entende esse assunto. Estou tentando te ajudar aqui, preste atenção. Um inimigo sempre quer ficar camuflado, escondido, para que possa andar pelas sombras sem ser detectado. Então, Satanás adora que as pessoas duvidem da existência dele. Porém, não se engane, ele é muito real. O diabo existe. Tem gente que acha que não existe, mas ele existe. Ele é tinhoso e ele está muitas vezes camuflado. Sabe aquela situação de briga no casamento? Semana passada, a pastora Eva, minha esposa, ela esteve comigo aqui durante a semana passada. Se você acompanha a gente toda semana, você sabe disso. A gente falou um pouco sobre língua, o poder da língua, da palavra, da fala. E eu digo para vocês, quantos casamentos estão com problema espiritual? Porque o diabo está camuflado ali, ó, entendeu? Tá ali tentando fazer com que aquele casal se dê mal. Então existe uma guerra, existe uma batalha, entendeu? Então o inimigo existe e se der brecha, ele tenta entrar para destruir. Então Jesus reconhecia claramente a existência do diabo que tentou no deserto. Mateus 4:1 fala sobre isso. E sabemos que Paulo, o apóstolo, acreditava no relato espiritual da tentação de Satanás no Éden. Está escrito em Gênesis 3, porque em 2 Coríntios 11:3, o apóstolo se referiu à serpente que enganou Eva. Entendeu? Satanás é um mentiroso. Escute essa. Satanás é um mentiroso. Ele tenta convencer-nos de que ele não existe. Ele quer que acreditemos que todas as religiões são a mesma coisa e todos vão para o céu de um jeito ou de outro. Ou seja, essa é a maneira como ele trabalha. Tudo soa bem, mas é tudo mentira. Sendo Satanás mentiroso, Jesus, certa ocasião, disse assim, que o diabo é o pai da mentira. Vai ouvindo, vai percebendo. Então, onde tem mentira, tem um pai ali. Você está entendendo? Que é Satanás, que é o diabo, o pai da mentira. Então, o nosso inimigo espiritual, ele é real, é muito frio e ele também é calculista na maneira como nos aborda. Primeiro, ele apela para a nossa mentalidade, né? Não agimos de imediato quando sobrevêm as tentações. A espiral de decadência começa em nossos pensamentos. Nosso corpo, então, volta-se em direção ao que nossa mente está enfrentando. Lemos em 2 Coríntios 10, verso 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, meu amado e minha amada, devemos controlar nossos pensamentos, porque a nossa mente é o campo de batalha, onde Satanás nos confronta. Se desejamos vencer a batalha contra ele, devemos trazer nossos pensamentos sob o controle do Senhor Jesus Cristo. Satanás é um inimigo poderoso
Podemos inferir sobre alguns de nossos pensamentos, entretanto, não podemos resistir ao diabo sozinhos. Se formos deixados por nossa própria conta, vamos pecar dizendo, tudo bem, todo mundo faz isso, isso não se aplica à nossa cultura, a Bíblia está ultrapassada, a pessoa começa a dizer isso aqui. Tal pensamento tem como raiz a permissão que damos ao diabo para influenciar nossa mente. Então devemos guardar nosso pensamento contra os enganos dele. E a batalha pela nossa salvação foi vencida na cruz. O diabo sabe que já está derrotado por Cristo e foi destinado à eternidade no inferno. Como o diabo não pode levar nenhum filho de Deus com ele, tenta destruir nosso testemunho. No entanto, gente, quando reconhecemos o engano de Satanás e dependemos do poder de Jesus Cristo para resistir ao inimigo, podemos ter certeza da nossa vitória. Então, o nosso inimigo é real, mas debaixo do poder de Deus, submissos ao Senhor Jesus, nós vencemos essas batalhas. Por quê? A força, tem que ter essa força espiritual para resistir. Você já enfrentou circunstâncias tão avassaladoras que se perguntou como poderia permanecer de pé diante delas? Em alguns momentos, todos têm sentimentos de fraqueza, todos nós. Embora nenhum de nós aprecie essas experiências, períodos de fraqueza e até mesmo vulnerabilidade não são necessariamente negativos. Se nossa fraqueza conduzir à autopiedade, ao desespero ou ao pecado, então ela será prejudicial. Todavia, se ela nos levar a uma dependência de Deus, será benéfica. Estou falando da fraqueza. Preste atenção nisso aqui, eu vou repetir para você. Se nossa fraqueza conduzir à autopiedade, ao desespero ou ao pecado, então ela será prejudicial, ok? Agora, se essa fraqueza nos levar a ter uma dependência de Deus, aí sim será benéfica. E com frequência, medo e desânimo são causados por ataques satânicos. Um ataque proposital e determinado do diabo com o propósito do quê? De fazer mal ao seu espírito, ao seu corpo e também à sua alma. Amado e amado ouvinte, daqui a pouquinho eu quero orar com você. Eu quero clamar ao Altíssimo em prol da sua vida. Eu creio que você está entendendo o que Deus está falando. Mas antes de orar, eu quero passar mais uma informação para você. Satanás, o nosso inimigo espiritual, não é onipotente. É um adversário poderoso. Todavia, Deus não nos deixa sozinhos para lutarmos por nós mesmos. O Pai, aqui Deus, deseja que compreendamos a plena e eficaz capacidade sobrenatural dele para nos ajudar. E é por isso que Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 10, fala para sermos fortes no Senhor e no seu grande poder. Então, quando você entregou ou quando você entrega a sua vida a Jesus e o reconhece como seu Salvador e seu Senhor, o Espírito Santo vem habitar em você. Uma pessoa da Trindade está vivendo dentro de você. Ele tem um poder sobrenatural e bem maior do que o de Satanás, podendo garantir que você permaneça firme. Então, amados, o mesmo poder divino que criou os céus e a terra, acalmou o mar e ressuscitou mortos, está disponível para todo cristão que serve ao Senhor Jesus Cristo, sendo absolutamente essencial durante ataques espirituais. O poder de Deus, o poder divino na nossa vida. Eu quero orar com você e amanhã, permitindo Deus, vamos dar continuidade a este assunto. Querido Deus e Pai,
Eu quero te louvar, quero te agradecer por esta palavra, que muito me alimenta e me fortalece. E eu tenho certeza que está sendo bênção também para os nossos amados ouvintes, para as famílias que têm nos acompanhado aqui durante toda a semana. Abençoa o homem, a mulher, o jovem, a criança, a família querida, Pai. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito do medo, todo espírito, Senhor amado, de tristeza, espírito de miséria, espírito de enfermidade e tudo que é ataque do maligno para tentar destruir esta pessoa ou este casamento ou esta família. Em o nome de Jesus, todo mal seja desfeito agora, em nome de Jesus, e todos sejam abençoados e todos que me ouvem também sejam cheios do Espírito Santo e possam estar praticando essa ferramenta maravilhosa que é a oração, que é o nosso diálogo contigo, é o nosso pedido, o nosso agradecimento, é o nosso louvor, nossa adoração através da oração. Assim pedimos a bênção e a paz para todos que nos ouvem, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.